Bem-vindo ao Fala Maria. Este dia é muito especial porque hoje vai ser um espetáculo. E este espetáculo eu falo sobre comunicação. Eu estou com um grande amigo meu aqui, que ele é comunicador, ele é vendedor nato. Além disso, ele ensina a gente as estratégias para vender, mas não só para vender, para viver bem, para viver em comunidade, feliz e ainda, além de tudo isso, viver feliz e ganhando dinheiro. Pois é, o meu amigo Douglas Maragoni, seja bem-vindo. Ô Maria, eu que agradeço, obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui contigo, viu? Maria é uma grande amiga, é uma superação de empresário, uma superação para a cidade de São Carlos, um marco em que realmente você inspira muitas mulheres e muitas pessoas na cidade de São Carlos. É uma honra estar aqui contigo. Eu que agradeço ter você aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Douglas Maragoni há uns anos atrás, mas eu nem sabia o que que o Douglas fazia, o que ele qual que era a formação dele, o que ele trabalhava, mas assim, para mim pouco importou, porque o meu primeiro contato com o Douglas, logo que a gente começou a conversar, ele já me passou muita seriedade, muito compromisso, muita lealdade. Sabe aquela pessoa que você olha para ela, conversa com ela e você já sente no seu coração que você pode contar com ela? Pois bem, essa é a minha visão para o Douglas Maragoni. Foi esse sentimento que eu tive a primeira vez que eu tive contato com você, Douglas. Maria, você sabe que isso é recíproco, né? Nós temos a tendência de fazer negócio com quem nós gostamos, com quem nós simpatizamos e com quem nós confiamos. E eu sempre digo, se você, no primeiro contato, os 3 primeiros segundos, se você não conquistar, esquece. Não existe treinamento, curso, produto que mude uma opinião. É muito difícil. É, isso é Os 3 verdade. primeiros segundos são cruciais e nos 3 primeiros segundos você me conquistou. E olha, passando todo esse tempo, já faz um Já tempão faz uns já 6, 7 anos que a gente tá que a junto no gente conversa, SDS. né. No SDS faz 3 anos, mas que a gente começou e deu um treinamento para sua equipe, salvo erro, foi em 2020, 2021, que eu dei um treinamento de vendas para toda a sua equipe. Eu acredito que foi 30 colaboradores, foi sensacional. Então faz muito tempo que nós estamos aí na caminhada. Faz muito tempo. E Douglas, essa parceria que eu tenho com você, ela assim, ela a cada momento ela me traz muito aprendizado, mas muito mesmo, ao ponto de assim, de eu ficar muito exigente, né. Então todas as vezes que eu encontro um empresário, uma pessoa famosa, e começa a conversar comigo, e aí a pessoa fica: sabe assim? A pessoa fica, Patinando, sem né? sair o negócio, eu já fico sem paciência, porque eu já penso em você, Douglas, nos seus ensinamentos, você é uma pessoa, direta ao ponto, você já sabe as estratégias correta para determinado assunto, e eu aprendi muito isso com você e eu me tornei uma pessoa muito exigente, graças a você também, né. Agora, me conte a sua história, porque eu conheço só um pedaço, só daquele primeiro dia que a gente se encontrou, de lá para cá, do seu belo profissionalismo, dos nossos encontros do SDS, que aliás é fantástico, você que é empresário, nós temos um Uma um vez por mês. uma vez por mês, um grupo de empresários que se reúne em um lugar super especial e o Douglas nos recebe muito bem. Depois ele vai falar sobre isso, né. Depois disso, tem tive todo esse contato contigo. Agora antes, eu não sei, Douglas, conta para nós, a gente quer saber, de onde saiu essa figura aqui? Conta. Maria, engraçado, eu participei de muitos programas de podcast, televisão, entrevistas, treinamento, mas é a primeira vez que uma pessoa me pergunta da minha história propriamente dita. Eu vou resumir o máximo possível, para Certo, não tomar o seu tempo e não ficar muito extenso esse programa, esse canal, ou esse capítulo, né? O Douglas, ele é filho do Tadeu, José Tadeu e da Rosária.
Irmão do Diego, irmão da Denise, tenho 2 irmãos, um Deus já recolheu, que foi o Diego. Nasci num lar muito carente, muito pobre, a qual tínhamos muita dificuldade financeira, mas sobrava e sobrejava amor, honestidade, sinceridade e muito trabalho. Meu pai, aposentado por invalidez, minha mãe doméstica, doméstica até pouco tempo atrás, e eu nasci num mundo, que eu falo um mundo, que era a nossa casa, que era a nossa vida, um mundo de escassez, um mundo de pobreza, pobreza a ponto, Maria, de um dia minha mãe olhar para nós e falar assim: vamos na casa da tia e vamos chegar por volta de umas 7 horas, porque ela vai estar preparando a janta, a gente janta lá. E no outro dia falar: agora nós vamos na casa do tio, porque ontem nós fomos na casa da tia tal, hoje nós vamos na casa do outro tio, para a gente poder jantar. A ponto de realmente chegar a situações e dias de não ter mantimento dentro de casa. Meu pai sempre trabalhando, mas sempre numa dificuldade muito grande. E eu vendo tudo aquilo, eu falei assim: não, eu preciso ser um ponto fora da curva, eu preciso fazer algo diferente da minha família. Só que eu olhava ao meu redor, as minhas condições, a minha história, eu não via caminho. E algumas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa, da nossa família, nós não vemos caminho. E é nesse momento que nascem os grandes vencedores, nesse momento que nascem os vitoriosos e os famosos homens de sorte. Se O que que eu fiz, Maria? Eu prometi para mim mesmo que eu iria ser diferente. E eu tinha a idade de 9 para 10 anos. Eu vendia sorvete no Luizão, eu vendia pipoca, eu vendia algodão doce. Aos finais de semana, sábado, domingo, sexta-noite, sábado e domingo, com 11 anos eu trabalhava de garçom, trabalhando em festinhas, servindo salgado. Mas eu não via caminhos, mas eu era uma pessoa muito esforçada. A ponto de, com 13 para 14 anos, comecei a trabalhar como office boy. E como office boy, eu comecei a vivenciar algo diferente. Eu comecei a ter contato com empresários, eu comecei a ter contato com bancos, eu comecei a ter contato com pessoas bem-sucedidas financeiramente. Que sucesso é relativo. sim, Que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Mas vamos falar de sucesso financeiro no dia sim, de hoje. Eu olhei e eu falava: essa pessoa é bem-sucedida, eu quero ser igual. E isso não é mal quando você tem ambição. Ruim é ganância. sim, A ganância, ela acaba com o ser humano. A sim, ambição, ela faz o homem chegar em outro patamar. E eu comecei a querer saber como que eu faria, o que que eu precisaria fazer para conseguir aqueles resultados. E eu nunca esqueço, o primeiro dia de office boy, comecei a trabalhar com meu tio, inclusive quero mandar um abraço para meu tio Mário, o Roberto Machado, foi 2 pessoas que foram meus professores, tenho o meu tio Mário como meu segundo pai, me ensinou tudo, tudo que eu sei hoje foi o Mário que me ensinou, então quero deixar aqui um abraço para ele, um carinho enorme. E no primeiro dia de trabalho como office boy, ele falou para mim, falou: "Olha, você vai substituir essa pessoa e ele vai te ensinar tudo. E ele vai ficar com você uma semana, depois na semana seguinte você fica sozinho, então você aprende e presta muita atenção", tinha 13 anos. Falei: "Tá bom". Nós saímos do escritório ali na Raimundo Corrêa, descemos para o centro para fazer serviço de banco. Nós fomos em 2 bancos naquele dia, estava vazio, não peguei fila, ele fez rapidinho, saímos por volta de 1 hora da tarde, 1h40 já tinha acabado tudo. Eu olhei para ele e falei: "Vamos voltar para o escritório?" Ele falou: "Não, agora nós vamos jogar fliperama". Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Não, vem comigo, eu vou te ensinar". Me levou num local e ficou jogando fliperama das 2 horas da tarde até 4h30. Quando deu 4h30, ele falou: "Agora nós vamos embora e você vai chegar no escritório e falar que estava uma fila muito grande no banco". Eu ve assustei, falei: "Mas isso é negócio mentira". estranho, negócio Ele falou assim: estranho. "Não, porque se você falar que estava vazio, você vai voltar para o escritório e eles vão te dar mais serviço". Eu não concordei, mas eu estava sendo treinado. É, Quando eu cheguei no escritório, ele falou, o Mário falou: "Ó, estava tudo cheio o banco, atrasou, tal". "Não, tudo bem. Você aprendeu, Douglas?" Eu falei: "Aprendi algumas coisas".
Algumas coisas eu Algumas coisas eu aprendi. aprendi, outras aprendi na verdade tudo, né, o que É, é, poderia e o que não poderia é. fazer. Ficou meio cabreiro. E era para ele me treinar uma semana. Hã. Ele não me treinou uma semana, ele me treinou um dia, no outro dia ele não foi mais. Meu E aí no Deus. outro dia eu peguei o serviço, por coincidência tinha só serviço de banco também. E aí eu pensei, eu falei: "Eu tenho que fazer diferente. É. Eu vou fazer o mais rápido possível". Maria, eu lembro como se fosse hoje, eu juro por Deus. Eu desci correndo para o banco, eu fiz o serviço correndo e Voltou voltei rápido? correndo. Eu voltei, era mais ou menos 15 para as 2, eu tinha feito 2 bancos, Banco do Brasil e na época o Banespa. Sim. Meu tio olhou para mim e falou assim: Mas "Mas já? deu algum problema?" Eu falei: "Não, tá feito". "Mas como?" Conseguiu fazer os 2 já, assim, Eu rapidinho? falei assim: "Não, acabei". Ele falou assim: "Mas como você fez?" Eu falei: "Ah, bom". Só que eu não falei pra ele que o rapaz tinha Sim. ficado jogando fliperama no dia seguinte. Aí eu virei pra ele e falei o seguinte, falei: "Ó, que eu posso fazer?" Ele falou assim: "Não, senta ali e espera". Eu falei: "Não, Tem mas o é que que tem 2 horas mais? da tarde, o que mais tem pra fazer?" Isso. Ele pegou e falou assim: "Ah, não tem nada". Eu falei: "Não, mas tem que ter alguma coisa". Falou: "Ó, tem esses documentos, separa". Eu comecei a separar documento. Com pouco tempo, Maria, eu deixei de ser office boy com 14 anos de idade e já comecei a trabalhar internamente dentro do escritório. Porque nós reclamamos que nós não temos oportunidade, mas nós não criamos as nossas Exato, oportunidades. Nós fizemos como se fosse boi, seguimos a manada. exato. E minha vida começou com 18 anos, meu pai virou para mim e falou: "Filho, você precisa fazer faculdade. Eu quero que você seja alguém na vida, eu não quero que você seja que nem o papai". E o papai não estudou, está aqui aposentado por invalidez, a mamãe é doméstica, vai estudar, vai fazer alguma coisa. E eu sou evangélico, cada um tem sua fé, cada um tem sua Sim, crença. Eu fui na igreja para buscar a palavra, para saber se era da vontade de Deus que eu fizesse uma faculdade ou não. sim, Claro que Deus sempre vai querer o nosso bem, sempre vai querer que nós estudamos. Mas eu fui buscar a palavra, porque eu não tinha condição de pagar. E muito menos de fazer uma escola pública, uma faculdade pública. O que, que eu fiz? Fui buscar a palavra, na palavra Deus falou: onde você entrar, eu entro com você. Onde você colocar sua mão, eu coloco a minha. O que você falar, eu falo na sua boca. E eu saí dali confortado, falei: "Então eu vou fazer a faculdade". Comecei a fazer administração, só que eu ganhava R$ 280 e a faculdade era 520. ainda faltava um pouco. Faltava. Meu pai falou assim: "Não tem problema, o papai vai tirar da aposentadoria por invalidez e vai complementar a sua faculdade". Eu falei: "Pai, mas não tem problema". E aí eu comecei a fazer, fiz administração na Unicep. Primeiro mês eu paguei, segundo mês eu paguei, terceiro mês eu paguei. No quarto mês, o INSS entrou em greve. Quando o INSS entrou em greve, o meu pai não conseguiu me ajudar, complementando para Sim, pagar a faculdade. E faltava comida dentro da minha casa. O que que eu tinha que fazer? Ou eu pagava a faculdade, que também não daria, mas eu usei o dinheiro que eu tinha para comprar mantimento, sim, para comer. para comer, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí eu não paguei o quinto, o sexto e tinha a rematrícula. E quando eu fui fazer a rematrícula, a faculdade falou: "Olha, você está com 3 aqui atrasado, não tem como. Você precisa pagar 320 vezes 3 mais o juro, daria Nossa, 1000 e pouco". Eu voltei para naquela época casa, era bastante dinheiro. muito, muito dinheiro. Como se fosse hoje, aí vai, uns 2.500, 3.000 3.000 reais. reais. Eu virei e falei assim, entrei no quarto, comecei a chorar, chorar. E meu pai me viu, abriu um pouquinho a porta do quarto. Era um quarto que dormia meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Só tinha um quarto. Sim. Meu pai viu eu chorando, saiu pelas ruas da cidade de andador, porque ele tinha problema na perna, tem até hoje, e pediu dinheiro emprestado para o agiota. Ai, meu Deus. E aí ele voltou e falou assim: "Tá aqui, filho, o dinheiro, vai lá e paga a faculdade, você vai estudar". E durante esse trajeto da faculdade, eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, então eu morava na Redenção, a faculdade era na Santa Felícia. Sim. Então eu ia de a pé e voltava de a pé. O professor, nunca esqueço, o professor virou um dia e falou assim: "Eu preciso que vocês tirem um xerox". Eu não tinha, se fosse hoje, 20 centavos para tirar um xerox de uma folha. Não tinha, Maria. Nem tinha celular para tirar foto. Nada, não existia isso. Aí
Deus colocou um anjo na minha vida por nome de Marcelo, um amigo que hoje é meu sócio, dono da Carrossel Magazine, nós somos Sim. sócios na Carrossel. Ele me viu indo e me viu voltando. E ele parou e falou: "Cara, você mora próximo de casa, eu vou te dar uma carona, você vai comigo, volta comigo?" Eu falei: "Não, não", porque eu Não não tinha dinheiro para precisa. ajudar É, combustível. é. Eu acho que ele percebeu, falou: "Não, ó, você não vai precisar ajudar em nada. Eu tenho que ir e tenho que voltar. Para mim, você vai fazer companhia." Aí eu entendi, fiquei feliz, Assim fica melhor, fica né. melhor. Eu fui com ele, voltava com ele. Quando o professor pedia um xerox, ele ia, tirava xerox, me entregava a folha pronta, sem Que eu pedir. bonitinho. Nós combinávamos, o professor pedia para fazer algum trabalho, e aí nós combinávamos os alunos para fazer um trabalho na casa de um, na casa do outro. Então nós vamos pedir uma pizza. Só que eu não tinha dinheiro para comprar. Ele pegava naquela época, ele arrancava R$ 50, me dava antes de entrar na casa, falava: "Paga a sua parte que ninguém precisa saber que eu estou te ajudando." Então, para mim, foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Deus Sim, abençoou a nossa amizade, hoje somos sócios. Minha vida foi muito assim. No segundo semestre, eu continuava ganhando 280 e tinha que pagar 320. Então, meu pai tinha que complementar todo mês R$ 40. Só que no segundo semestre, Deus começou a virar minha vida. Transformou ela de um jeito que Deus me preparou uma empresa para eu ser estagiário. olha que Então, logo no bens começo do segundo semestre, uma empresa me convidou, foi a Engemasa, para que eu fosse estagiário, pagando já R$ 560. olha que bênção. Eu já pagava a faculdade e sobrava o dinheiro para o meu pai pagar o agiota. Sim, A empresa falou: "Olha, você vai trabalhar um ano de estagiário e durante um ano, depois se você for bem, a gente efetiva, se não, sim, te encerra o desliga." contrato. Aí eu saí do escritório que eu trabalhava, como auxiliar de escritório, e fui trabalhar na Engemasa. E sabendo que poderia daqui um ano eu perder 6, 7 anos de registro, por causa de um estágio. Mas eu entrei com tanta vontade, da mesma forma como eu fiz no escritório. Então eu fazia o meu serviço, virava para o diretor e falava assim: "O que mais eu tenho para fazer?" Isso, Ele falava assim: "Não, mas fica quietinho lá, não tem mais nada." Eu falei: "Não, me dá mais alguma coisa." isso. Então eu era da área contábil, e aí ele falava assim: "Você não tem mais o que fazer? Não, então ajuda a menina no financeiro." Aí eu comecei a fazer conciliação, comecei a ajudar ela. Com 30 dias eles me chamaram: "Ô Douglas, ó, é o seguinte, nós vamos te efetivar." Eu falei: "Mas não era um ano?" Ele falou: "Era um ano, mas a gente não pode perder." Olha lá, E aí é o que eu falo: você pode fazer o seu máximo, e se dê você sempre o der o seu seu melhor. melhor, a empresa que você está trabalhando vai te reconhecer. E se ela não te reconhecer, com certeza o mercado irá te reconhecer. Exato. Em 30 dias eu fui efetivado. E nessa efetivação, eu fiquei todo feliz, que eles falaram que ia ser efetivado. No outro dia, o diretor da faculdade me chamou e falou: "Olha, eu preciso conversar com você, que é o Aragão. Eu preciso que você leia todas essas monografias, você faça um trabalho para o meu pós-doutorado, e eu preciso que você faça isso. Vou resumir para você." E eu falei: "Tá bom, só que eu não tenho computador." Ele falou: "A chave da minha sala tá aqui, você vem e usa o meu computador no final de semana." Eu falei: "Tá ótimo. Só que você não vai ganhar bolsa não." Eu falei: "Não tô Hum, preocupado com bolsa, eu quero aprender." exato. Ele falou: "Então tá bom." Durante o período da transição do registro, demorou, porque faz exame e tal. No primeiro sábado, eu acordei 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, perdi o sono, e uma voz falou para mim: "Vai para a faculdade." Falei: "Meu Deus." Peguei, saí de a pé e fui para a faculdade. Cheguei na faculdade 5h20, 5h30 o Aragão passou: "Ô Douglas, o que você está fazendo aqui 5h30 da manhã?" Eu falei: "Não, perdi o sono, vim trabalhar." Falei: "Mas você está louco?" Mas 5 horas da Ele falou assim: manhã? "Eu estou indo para Porto Ferreira numa reunião, eu esqueci um documento aqui. Então eu passei para pegar, porque a reunião em Porto Ferreira é 7 horas." Eu falei: "Tá bom, mas você é doido." Pegou o carro, foi embora. Fiquei trabalhando, a hora que deu 1h30 da tarde, com fome, cansado, falei: "Eu vou embora." A voz falava: "Espera um pouco." 2 horas da tarde o Aragão chegou: "Rapaz, mas você está aqui ainda?" Eu falei: "Não, estou adiantando." "Então tá bom, parabéns, tal." Foi embora. No outro sábado, Maria, aconteceu a mesma coisa. 4h15 da manhã acordei, vai para a faculdade. Chego na faculdade, o Aragão, 5h45: O que você está fazendo "O que você está aqui? fazendo aqui? De novo?" Eu falei: "Não, eu perdi o sono."
Eu vim para uma faculdade da Unicep em Rio Claro e eu vim passar aqui para pegar os documentos. E você está aqui de novo?" Eu falei: "Tô". Resumindo, 2 sábados, Deus me acordou de madrugada para que eu fosse, para que ele visse o meu esforço. Eu não tinha um computador para poder trabalhar. Na segunda-feira, ele me chamou e falou o seguinte: "Douglas, eu prometi para você que eu não ia te dar bolsa, mas eu preciso te dar bolsa, porque eu tô vendo o seu esforço. Eu não tenho como não te dar uma bonificação pelo seu esforço". É o que eu sempre digo: "Faça mais do que te peçam, porque somente assim você será bonificado ou premiado". Dê o seu melhor sempre. Sempre. E E aí, Deus no Maria, coração sempre. ele me deu 25% de bolsa, eu fiquei super feliz. Meu Nossa, que Deus, bênção. já não vou pagar mais 320, 25%. Meu Deus, ficou bom. Na terça-feira, a empresa me chamou que o registro ficou pronto. A hora que ela me chamou, ela falou assim: "Douglas, você precisa assinar", assinei, falou: "Olha, a partir de hoje você é funcionário efetivo da empresa e todo funcionário efetivo tem 50% de bolsa". Eu falei assim: "Não, não precisa, ontem eu ganhei 25". Eu falei: "Não, a faculdade te deu 25, a empresa vai te dar mais 50". Nossa, que bênção. Então, Maria, no segundo semestre, no primeiro mês, eu comecei a pagar 25% de faculdade, ou seja, eu pagava 70 e poucos reais. Olha que E Deus bênção. começou a mudar meu cativeiro, começou a mudar minha vida. Com 23 anos, o Aragão me chamou de novo e falou: "Douglas, eu tenho uma proposta para te fazer". Eu falei: "Qual?". "Eu vou te dar pós-graduação e você vem dar aula aqui para mim. Meu Você Deus. aceita?". Eu falei: "Aceito com o maior carinho, com o maior prazer". Eu comecei a fazer a pós-graduação 6 meses antes de acabar a graduação. Com 13 dias de formado, Maria, na graduação, o Aragão me indicou para uma faculdade em Monte Alto. Com 24 anos de idade, eu comecei a dar aula numa faculdade. Primeiro dia de aula, 68 alunos. Deu dor de barriga, corri para o banheiro, voltei, mas Deus falou que estava comigo, É, então eu você foi lá fui. para frente da sala Com enfrentá-los. 24 anos eu comecei a dar aula na graduação, Deus começou a mudar minha vida, começou a mudar minha história. Na Em Gemasa eu saí da área contábil, fui ser responsável da área financeira, eu era responsável de contas a pagar, e Deus começou a mudar meu cativeiro, então nunca foi fácil. A vida não é fácil, mas dependendo como você enfrenta a vida, vai ser os resultados que você vai colher. Exato. Eu trabalhava da eu saía de casa 6h15, chegava lá em Gemasa 6h20, 6h30, 6h45 eu começava a trabalhar, trabalhava até 5 horas, pegava o carro, me deslocava até Monte Alto, que é quase 2 horas, 1h50. Chegava em Monte Alto 10, 15 para 7, lavava o rosto, trocava de camisa, colocava o antitranspirante, entrava na sala de aula, dava aula das 7 até as 10h45, montava no carro, chegava em casa 1h30, 2 horas da manhã, para dormir e no outro dia 6 horas da manhã tá acordado. Tá vendo? Vocês pensam que é fácil? Não é fácil não. Essa história incrível do meu amigo Douglas, vocês perceberam, ele criou oportunidades, ele não tinha nada, mas ele criou a sua própria oportunidade, batalhou, deu o seu melhor. A partir daí, muitos frutos vieram, porque tinha Deus primeiramente, mas também tinha alguém te olhando, vendo o que você queria, você estava dando o seu melhor, arrumou seu trabalho, a sua faculdade, quebrou a corrente da pobreza. Eu bato sempre nessa tecla. Precisamos ter coragem, foco, determinação. Vamos quebrar a corrente da pobreza, porque é possível, mas é possível quando você dá o seu melhor, quando você não mede esforços, quando você trabalha com garra, com propósito e com Deus no coração. Sempre. Porque mais do que a necessidade de alimentação, você precisa ter uma necessidade de vencer como ser humano, de ter sua dignidade, de ter sua casa, de poder estudar, de ter sua família.
E é isso que enaltece, que engrandece. Eu costumo falar assim, as grandes a as grandes marcas têm grandes histórias para contar, mas nós aqui, nós temos eu sou uma grande mulher, o Douglas é um grande homem e nós temos histórias belíssimas para contar, e histórias daquelas que bate no coração da gente. Maria, eu não terminei ainda. Ah, Aguenta, é? segura. O É que que isso aí. aconteceu? Na faculdade, como professor, eu fui patrono paraninfo, nome da turma. Todos os semestres eu era homenageado. Por quê? Porque eu nunca dei aula, nunca fui preparado para dar aula. E aí, quando eu fui contratado na faculdade, Maria, eu dava aula de quinta e sexta, ok? Sim, Eu cheguei para o Aragão e falei: Aragão, você me indicou para dar aula na faculdade Monte Alto. Só que quando eu tive aula de administração financeira em São Carlos, o professor se ausentou, estava de licença, não foi muito bom. Você me autoriza eu assistir a aula como ouvinte? Ele falou: com certeza. Então, na segunda, eu assisti a aula das 7 às 10h30 com o Tachibana. Na terça, eu assisti a aula com o Antônio. E na quarta, eu assisti a aula com o Joãozinho. Na quarta noite, eu chegava em casa, eu fazia um resumo, ficava fazendo aquele resumo até mais ou menos 3 horas da manhã, preparando a aula de quinta e de sexta. Então eu chegava na faculdade, o Joãozinho falava do Gitman, o Antônio falava do Padovese e o Tachibana falava do Luiz Clóvis. Eu chegava na faculdade e falava: olha, segundo o Gitman fala isso, segundo o Padovese fala isso, e segundo o Luiz Clóvis fala isso. Por quê? Eu pegava a referência de cada livro que os professores falavam. sim. E a minha fama, graças a Deus, quando você faz coisa boa, inala. É, Infelizmente, quando você faz coisa ruim, chega mais rápido. chega. Mas quando você faz coisa boa, também o pessoal vai falar de você. É, com E aí eu certeza. comecei a dar aula na graduação, na pós-graduação, comecei a dar aula em Monte Alto, Guaxupé, Barretos, São Carlos, e foi indo. Sim, A um ponto de, na ocasião, o meu presidente da empresa ganhou como prefeito da cidade de São Carlos. E ele virou para mim e falou: olha, eu quero que você vá comigo para a prefeitura. Eu falei: olha, doutor, eu não me envolvo com política, eu não gosto, não sou partidário, não vou. E ele insistiu tanto durante um ano que eu fui buscar a palavra e Deus confirmou. E eu fui ser secretário municipal de planejamento e secretário de educação. sim, Um menino que a mãe é doméstica, o pai é doméstico. aposentado por invalidez, numa cidade onde é a capital da tecnologia. Sim, Deus me deu a honra de ser secretário municipal de educação, onde que nós temos benção. duas universidades públicas, Sim, Federal e a USP. Deus me deu a honra de ser secretário municipal de planejamento. E Deus começou a me abençoar tanto, e eu comecei a dar mentorias, ajudar empresários. E durante o período em que eu era professor, eu ajudava empresários como mentor empresarial. Depois eu fui secretário, então eu consegui unir educação, área pública e área empresarial e área industrial. Então, eu comecei a virar um empresário completo. sim, Foi quando nasceu a ideia de ajudar novos empresários, que aí veio de um propósito, que é o que você falou, aonde nasceu o SDS. sim, Porque o SDS hoje nada mais é do que um grupo que se ajuda mutuamente. Então o sim, SDS tem um encontro uma vez por mês para ajudar empresários. Então essa é a história do Douglas. Hoje, quem me vê nas redes sociais fala: o Douglas é empresário, o que, que o Douglas é mentor, o que, que o Douglas faz. Eu comecei, quando eu saí da prefeitura, eu saí manchado, sim, porque infelizmente no Brasil a área pública é vista com maus olhos. sim. As pessoas olham, os políticos falam ladrão, robô, sem É, vergonha, não quer trabalhar. é. Ao contrário, as pessoas como você, como eu, deveria se ingressar na política. Sim, exato, Por para quê? fazer a Para coisa fazer a coisa acontecer acontecer, para correta. fazer a mudança. Não adianta só ficar reclamando. Não Se eu só adianta. reclamar, não resolve. Não, Então, se você é bom, faça diferente. exato. E quando eu saí da área pública, eu tive a marca de ex-secretário. E Aquilo te incomodou me um pouco? incomodou, mesmo não sendo partidário, mesmo não sendo político, eu era sempre técnico.
E aí eu chamei um grande amigo, falei assim: "Eu preciso tirar essa mancha política. O que que eu faço?" Porque ninguém me quer contratar, nem Sim, como consultor e nem como professor. sim, Ele falou assim: "Faz o seguinte, faz uma palestra gratuita, ajuda empresários e dentro dessa palestra, no final, você vende sua mentoria." sim. Falei: "Fechado." Tudo que ele falou, eu fiz. E no dia da palestra foi a greve dos caminhoneiros. Tinha mais de 100 pessoas confirmado. No dia o pessoal começou a cancelar: "Eu não vou porque não tem Puxa combustível, vida. não tem combustível." Tudo organizado, coquetel, espaço, tudo bonito. Falei: "Meu Deus do céu, o que que eu faço?" 6 horas, a palestra estava marcada para 19 horas. 6 horas eu entrei para tomar um banho. Na hora que eu estava tomando um banho, Deus me deu uma luz, o chuveiro batendo na cabeça. Eu falei assim: "Eu vou transmitir isso online, pelo Uma ideia, Facebook." Uma uma ideia. ideia E aí os grandes negócios sempre saem de uma grande ideia. de uma grande ideia. Eu nem tomei banho, acabei, me enxuguei rapidinho, saí, me troquei, peguei o meu telefone, liguei pro meu sobrinho, falei: "Você tá em casa?" Ele falou: "Tô." "Você não ajuda o tio?" Ele falou: "Por quê?" Eu falei: "Você tem um tripé?" Ele falou: "Tenho." "Eu vou transmitir a palestra pelo Facebook." Não era nem Instagram. Ele falou: "Tá bom, tio, eu vou." Avisei no grupo: "Gente, como vocês não estão podendo vir, eu vou transmitir pelo Facebook. Vou te mandar o link." Aí todo mundo entrando? Todo mundo, cheguei lá, organizei meio a improviso. Maria, compareceram 70 pessoas presentes e mais de 300 online. Que maravilha! Deus cria caminho para nos Deus, surpreender. Deus. Naquele dia, Maria, uma pessoa em Ribeirão Preto assistiu a minha palestra, por um link que alguém compartilhou para ele. No outro dia ele me ligou, falou: "Douglas, ontem eu assisti uma palestra sua e eu estou fazendo um evento aqui em Ribeirão e eu preciso exatamente de um palestrante na área de gestão financeira. Você não quer vir participar desse evento?" Falei: "Claro, como que é o evento?" Ele falou: "Olha, é para 1.200 empresários, Meu vai estar o Deus, Geraldo Rufino, o Daniel Godri, e você vai falar de finanças." Olha passada. os caminhos que Deus toma na nossa vida e nós nem entendemos. Naquele momento eu tremi, mas ao mesmo tempo glorifiquei a Você Deus. Eu aceitou. vou, Claro, fui, foi quando nasceu o Douglas palestrante. que bacana. Através de uma dificuldade, Deus deu caminho de conseguir resultados positivos. Dei uma palestra para 1.200 pessoas, fui convidado para várias empresas para dar treinamentos, palestras, e um dia o Paulo Gula aqui de São Carlos me ligou e falou: "Douglas, queria conversar com você. Eu estou com um projeto aqui, eu gostaria que você fizesse uma palestra para os empresários da cidade falando como que eles podem competir com o digital, que está crescendo muito, está tirando as Sim, vendas deles." Falei: "Claro, vamos fazer." Fiz uma palestra para ele, programei. No dia da palestra, fiz a palestra. Aí que está o segredo: sempre faça o seu melhor, independente para quem seja. sim. Tinha 50 pessoas. Maria, eu dei o meu melhor, eu fiz a melhor palestra que eu poderia fazer naquele dia. Acabou a palestra, a Paulo Guro falou: "Ó, tem uma mulher que quer falar com você." Falei: "Tá bom." Ela e um rapaz, sem Tudo problema. bem. Veio uma mulher e um senhor. "Olá, Douglas, tudo bem? Cara, gostamos muito da sua palestra. Quanto que é uma palestra sua hoje para você fazer em outra cidade?" Eu não tinha nem muita noção de preço. Eu joguei um valor achando que estava bom, estava caro, estava barato. Não sabia. Sim. Essa pessoa virou para mim e falou assim: "Gostei. Eu sou a presidente da FEComércio, Federação Nacional do Comércio do Estado de São Paulo. Ele é o presidente do Sebrae e nós vamos fechar um acordo aqui para você rodar 60 cidades levando essa palestra." Que E aí eu maravilha, comecei a levar a palestra para todo o interior de São Paulo. que Por quê? Porque eu maravilha. dei o meu melhor independente para quem seja. Eu dei o meu melhor para mim. Exato, Quando um colaborador dá o melhor, o resultado chega. com toda certeza. Falei demais, Maria. Agora é Ah, com você. Agora, Douglas, que história Deus sabe o que linda. faz. Então, hoje eu ajudo empresários. Eu tenho uma história de superação, eu tenho uma história de quebrar pobreza, eu tenho uma história de acadêmico, eu tenho uma história pública, eu tenho uma história de mentoria. E hoje eu me considero um profissional completo pelas adversidades que a vida me
apresentou. Pois é isso aí, gente. Ouviram tudo direitinho que o Douglas falou? São muitas coisas boas. Nós temos aí o nosso encontro todo mês para empresários, que chama-se SDS. É um encontro maravilhoso, gostoso, amigos, é uma família, Tem né? uma novidade para você, Maria, É. e é do seu segmento. Ai, meu Deus. Eu não sei se você vai gostar ou você vai amar. Não, eu vou amar. No próximo encontro do SDS, dia 18/11, que será feito no Dama 4, estará presente no SDS o Juliano Carvalho. Quem que é o Juliano Carvalho? Ele é do grupo do Pablo Marçal e do Nésio Monteiro, a Sim. qual é o responsável pela compra de imóveis em leilões. Olha que maravilha, eu não vou perder. Então, no dia 19/11, nós teremos um encontro com o Juliano. Eu consegui um foi uma coisa divina, porque para trazer esses grandes plays É é muito difícil. difícil, é difícil. Então ele conseguiu conciliar a agenda dele, ele vai estar em São Carlos, no Dama, no dia 18/11, às 19 horas. Juliano Carvalho vai estar nos dando a honra de estar falando um pouquinho de como adquirir imóveis em Em leilão, leilão. não para uso próprio, mas como alavancagem financeira para comprar e vender. Que coisa boa, maravilhosa, eu não vou perder. Com certeza, você é de casa, você sempre está lá. Olha, pessoal, entre em contato com o Douglas. Como que as pessoas. Bom, todo mundo te conhece, mas se você quiser deixar o seu contato aqui, como que Maria, faz? nós achamos que nós somos conhecidos, mas tem muita gente que não nos conhece É, ainda. então deixa seu contato aqui para o O meu pessoal. arroba é Douglas Marangoni, você vai me encontrar no Instagram, ou SDS Empresarial. Douglas Marangoni é mais usual. Sim. E o meu telefone comercial é 16 98101 0990. Se você é empresário e quer melhorar os seus resultados, seja em venda, gestão, marketing, lucro, o SDS é o seu lugar. A Maria está lá. Maria é uma das fundadoras do SDS desde o primeiro Desde encontro. o primeiro E o encontro. SDS nasceu para ajudar um empresário, né? Exatamente. Você lembra? E é muito bacana porque um ajuda o outro. Muito, Um ajuda o muito. outro, a gente fala das dificuldades, aí o outro também fala que viveu aquilo, aí vem um outro que fala: olha, você resolve dessa forma. Então é muito bacana. Eu deixo um convite aqui, eu e o Douglas, o meu amigo Estamos querido, sempre juntos. venham participar conosco, que vai valer muito a pena, vocês vão gostar muito. Olha, um presentinho aqui para você, Douglas, Oh, do meu Fala Deus. Maria. É simples, mas é Posso abrir? bacana, Dá claro. licença. E tem a revista Maria Aires, que eu acho que você já recebeu também, ó. Olha que Obrigado, chique. Maria. Ah, Ó, essa revista eu falei para você que eu ia te contar uma novidade, é né? uma novidade. Olha essa revista que chique aqui, ó. Você vai estar na próxima, hein? Se Deus quiser. Maria, você sabe que quando eu vi essa revista, o Thiago, que é um dos melhores fotógrafos de São Carlos, inclusive está aqui conosco cobrindo esse evento, certo, Maria? Sim, É o certo. fotógrafo oficial do SDS Empresarial. Sim. Depois, quem quiser, pode pedir o contato do Thiago, que eu vou passar com o maior carinho. Ele me falou um negócio que a hora que eu vi, eu pensei e ele verbalizou. Eu vou fazer a revista do SDS Empresarial, contando a história de todos os empresários, membros do SDS. Essa ideia Bravo! partiu da sua revista, Maria. Ai, que bom, Então, que nós vamos bom. fazer uma revista do SDS. Cada empresário vai ter a sua história contada nessa revista. É. E eu vou pedir para você me ajudar nisso. Claro, eu Posso te contar com ajudo. você? Pode contar comigo, estamos juntos, porque boas histórias precisam ser contadas. E nós, empresários, precisamos ajudar uns aos outros e semear aquelas sementinhas boas para renascer, florescer, frutificar. É isso aí. Se todo mundo se ajudasse, o mundo seria diferente, né? Seria melhor. Gente, eu ficaria horas aqui falando com meu amigo querido. Um beijo para vocês e até a próxima edição. Obrigado.